Olá, queridos irmãos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para que a gente juntos possa realizar aqui mais uma leitura orante dos Salmos. A gente tem acompanhado a leitura orante e vimos os dois encontros atrás que tivemos, o Salmo de número 42 e número 43, que é, na verdade, a introdução desse livro, desse novo livro dos Salmos, que é o segundo livro, que se inicia no Salmo 42. Esses dois primeiros salmos, a gente viu que são salmos dos filhos de Corá, né? E esse salmo de hoje, que é o salmo de número 44, também é dos filhos de Corá. O que é que eu vou pedir ao irmão e à irmã? Esse é um salmo mais extenso. É um salmo que ele tem 26 versos. Então, é interessante que a gente possa fazer a leitura uma única vez e que nessa leitura que fizermos, nós possamos estabelecer aqui de maneira clara cada sentença, cada verso desse salmo, para que a gente possa internalizar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração através dele. Combinado? Vamos ter sim aquele momento de silêncio, para que a gente possa meditar na palavra de Deus. Salmo de número 44, a gente vai ter na versão João Ferreira de Almeida, né, revista e atualizada, um título, e o título é este: Apelo por auxílio divino. Apelo por auxílio divino. Então vamos lá, meus irmãos. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, salmo didático. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam tomam o seu despojo. Entregaste-nos como ovelha para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Pões-nos por ditado entre as nações, alvo de meneio de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfêmia.
à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus, ele, que conhece os segredos dos corações? Mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelha para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Amados irmãos, esse salmo aqui que a gente está a meditar nesse momento é um salmo que se caracteriza no gênero dos salmos de lamento coletivo, né? Ou lamento comunitário. Ele tem aqui acolá o lamento individual do salmista, mas pelo tom, como ele já começa, ele traz esse sentido de um lamento mais abrangente, que envolva toda a comunidade. É como que o salmo estivesse convocando o povo a esse lamento, tá? O pano de fundo histórico desse salmo é muito difícil de definir, né? É muito difícil. Calvino fala que ele pode estar situado entre o reinado do rei Josafá até o período dos Macabeus. Então a gente tem um período longo para que a gente possa pensar onde é que esse salmo foi composto e com que intenção imediata, ou seja, qual era o contexto imediato desse salmo. É um pouco complexo se definir isso. O que a gente pode perceber é que nos dois primeiros salmos a gente percebe uma saudade do santuário e percebe um desejo de retorno para o serviço na casa do Senhor, porque a gente sabe que os coraitas, né, os filhos de Corá, eram sacerdotes que serviam no templo, no tabernáculo. Então a gente pode ter um contexto mais amplo e como ele foi disposto no Saltério, aqui nesse segundo livro dos Salmos, pode ter sido disposto por uma questão litúrgica mesmo, de onde ele ficaria e em que sentido esse salmo seria categorizado dentre os outros salmos dos filhos de Corá, tá? O que a gente tem aqui de estrutura? A gente tem duas partes. Duas partes. A gente tem uma primeira parte, que se você observar aí na sua Bíblia, que vai aí do verso 1 até o verso 3, que traz aí a voz da congregação, né? Traz a voz da congregação para
relembrar aquilo que aconteceu quando Deus deu a terra de Canaã aos israelitas, e que esse episódio aconteceu não pela força deles, né, nem pela capacidade e habilidades do exército de Israel, mas pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. E como isso se deu, glorificou a Deus e não a força do próprio exército de Israel. As nações viam e ficavam apavoradas porque sabia que Deus era com eles. Então temos aqui essa primeira parte que era caracterizada do verso 1 ao 3. E temos a segunda parte, que está aí do verso 4 ao 26, né? Que é um lamento. É um lamento que tem momentos de lamento comunitário e tem pontualmente momentos de lamento individual. E esse lamento, fica claro que o salmista traz de uma forma bem estampada que eles têm buscado serem fiéis à aliança e, a despeito disso, eles têm sofrido. Eles têm percebido que a mão de Deus tem pesado sobre eles. E ao fim do lamento, quando a gente vai lá para o verso 25, né, que ele retoma o lamento congregacional, e no verso 26 tem uma súplica congregacional que evoca o amor de Deus, né? Esse amor inabalável de Deus, que a gente já viu que essa palavra para amor recebe, ela significa isso, não apenas bondade, mas um amor inabalável, como aquele que está em Romanos 8, né? Trazido na carta do apóstolo Paulo. Mas, tendo feito esse pano de fundo geral, a gente percebe também citações dos profetas. No Salmo, a gente vê aí claramente assim, uma citação de Isaías 53, né? Isaías 52 e 53, que quando a gente observa aqui está muito em sintonia, mas quem é que veio primeiro, né? Essa é a questão, né? Se foi esse salmo ou se foi o texto de Isaías. Muito provavelmente, irmãos, esse salmo veio primeiro. Esse salmo veio primeiro. Então, o que Isaías fez lá ao falar do Messias foi se apropriar dessa característica do salmo e tratar a respeito do servo sofredor, né, da ovelha muda na mão dos seus tosqueadores. Depois a gente vai entrar um pouco mais nessa questão aí sobre qual é o pano de fundo interpretativo desse texto de Isaías e como é que a gente pode também aplicá-lo ao Messias, né, a Jesus Cristo. Mas vamos lá, né? Vamos à interpretação do Salmo. Vimos que é um salmo didático, ou seja, ele tem uma intenção de ensino, né? E os salmos, de maneira geral, eles têm essa intenção, né, de ensinar o povo. A gente lembra que assim, a cultura daquela época, a cultura popular, era uma cultura que tinha uma não tanta facilidade quanto nós temos a literatura, tá? Então as coisas eram passadas muito verbalmente, sendo que dentro do contexto do serviço do templo existia assim os livros e existia os ritos, né, as liturgias. Então isso precisava ficar muito bem definido e registrado, com muita ordem, né? Porque eles sabiam que Deus era um Deus de ordem. Foi ele que deu a lei ao seu povo, foi ele que organizou a nação, foi ele quem definiu o território da nação de Israel. Então, foi ele quem, por meio do rei, também deu ao povo um direcionamento de autoridade, né? Com Salomão, de acordo com aquilo que o povo gostaria de ter como rei, e como Davi, como um rei segundo seu coração. Então,
a gente vai perceber as características também de um salmo régio em algum momento. Régio é que diz respeito ao rei. E é como se os coraitas estivessem falando por boca do próprio rei, esse lamento. Do rei, nesse caso, do rei Davi, né, que tem essa representatividade nesse contexto. Vamos lá, né? Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Percebem que aquilo que eles sabem porque aquilo foi repassado de pai para filho, transgeracionalmente, a respeito dos feitos de Deus. Irmãos, que isso fique de lição para nós também que somos pais. Nós precisamos educar os nossos filhos a respeito de quem é Deus, naquilo que ele se revela em sua palavra, educá-los a respeito da vontade de Deus para a nossa vida, educá-los a respeito da salvação por meio de Jesus Cristo. É importante nós termos tempo com os nossos filhos em que a palavra de Deus ela possa ser o centro da nossa conversa, para que aquilo que nós venhamos a transmitir aos nossos filhos possa ser também por eles transmitido à futura geração. Essa característica do ensino transgeracional, ou seja, de geração a geração, é algo importante dentro do contexto do povo de Deus e da sua aliança. E sabemos, né, que por meio de Cristo fomos feitos também, nós que não éramos povo, fomos feitos povo de Deus. E devemos também cumprir com esse mesmo trabalho, com esse mesmo ofício de liderança do lar, em repassar aquilo que aprendemos a respeito de Deus aos nossos filhos. E o que ele traz aqui, a recordação, de maneira muito específica, eu já falei aqui, é aquilo que aconteceu com o povo de Israel ao entrar na terra prometida, né? Existiam povos ali naquela terra de Canaã, o Jebuseu, o Eteu, o Cananeu, o Eveu. Existiam povos que viviam naquele contexto ali. E que esses povos, assim, eles eram povos que eles tinham força, que eles tinham poder militar, eles tinham capacidade de defesa. Porém, Deus deu vitórias a todos, deu vitórias a Israel diante de todos esses inimigos. E aí o salmista deixa isso claro a partir do verso 2. Ele diz assim, como a recordação, olha, ele está explicando qual é agora. É um paralelismo progressivo. Como por tuas mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Ou seja, isso foi ensinado de pai para filho. O que Deus fez pelo seu poder para que o povo se estabelecesse ali na terra de Canaã e para que ele expulsasse dali os inimigos de Israel. Está muito claro aqui. O que é que eu vou pedir agora? É que você perceba no texto, se você está usando a versão Almeida Revista e atualizada, as diferenças nos pronomes, tá? Porque quando ele estiver falando seu, ele está falando do povo. Quando ele estiver falando teu, ele está falando de Deus. E isso faz muita diferença na hora que a gente estiver aqui interpretando o texto, ok? Seu, ele está falando do próprio povo de Israel, e teu, ele está falando diretamente com Deus, tá? Então ele diz assim, veja só, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, sua, não foi pela espada do povo, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, está falando do braço da força do povo, e sim a tua destra, está falando da destra de Deus, e o teu braço, está vendo aqui? E o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. O que é que ele está deixando claro aqui? Que nada aconteceu sem que Deus não estivesse à frente
fazendo com que essas coisas acontecessem para dar vitória ao seu povo. Ele reconhece que não foi a habilidade, a força bélica do povo, a espada do povo, que fez com que o povo pudesse ter vitória ali naquele contexto de ocupação da terra prometida, mas foi Deus quem deu essa vitória. Foi Deus quem se agradou do povo. Foi Deus, foi a destra de Deus, foi o braço de Deus, foi o rosto, o fulgor do rosto de Deus. Irmãos, a gente está num contexto de muito, vamos colocar assim, de uma pregação muito coach dentro dos círculos evangélicos brasileiros. E se você prestar bastante atenção, esse contexto de evangelização enfatiza por demais os feitos humanos. É o que a gente diz ser antropocêntrico. Ele coloca o ser humano como se fosse o centro de todas as coisas. E aí Deus passa a ser um mero servidor desse ser humano. Porque quem conquista, quem faz e quem acontece mesmo é o ser humano, no fim das contas. É esse o contexto de pregação coach, né, dos nossos dias. O que a gente vê na Bíblia aqui? Isso daí não faz o menor sentido. O crente, o cristão, a pessoa que tem uma aliança com Deus sabe que não foi ela quem conquistou as vitórias da vida dela, mas foi Deus quem conquistou por ela essas vitórias. Nosso nascimento é dom de Deus. Nossa vida é mantida por Deus. Nossa saúde é dom de Deus. Aquilo que é necessário à vida é mantido por Deus. Nossa salvação por meio de Jesus Cristo é um dom gracioso da parte de Deus. Então, quando a gente avalia todas essas questões, a gente só tem uma certeza no nosso coração, que se não fosse o Senhor, que se não fosse a ação soberana dele nos garantindo vitória, estaríamos, irmãos, todos destruídos, não é? As misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã, disse Jeremias em suas lamentações. Então ele reconhece que foi Deus, ele reconhece aqui que foi Deus. Essa primeira parte introdutória já está aqui bem desenhada, né, meus irmãos? Está bem definida aqui. Ou seja, é a voz da congregação ali, sendo que é um convite. Se pede em coro para que se lembre dessas coisas que Deus operou antes de qualquer coisa, tá? E aí a gente vai entrar no âmbito da lamentação propriamente dito a partir do verso 4. Ele vai dizer assim: Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Ele está falando da fidelidade de Deus, meus irmãos. Observem. Ele está trazendo a fidelidade de Deus no passado para falar que Deus continua sendo fiel. Então, se Deus já nos deu vitória, mesmo nesse momento de contexto em que de aparente derrota, Deus ainda assim agirá e nos dará vitória a Israel, dará vitória a Jacó. Essa é uma certeza, que tudo aquilo que será dito de lamentação agora em diante, a partir do verso 5, está essa certeza por baixo, assim, construindo tudo aquilo que ele vai dizer. E a gente vai entender isso quando for no último verso. Então eles têm a expectativa de que Deus haja em seu favor, mas eles trazem a sua queixa. E ele trata Deus como sendo o rei, né? É por isso que esse salmo tem algumas características de um salmo régio. Ele traz a Deus como se sendo o rei do seu povo. Embora o povo tenha tido reis, né, que no contexto bíblico a gente vai ver que alguns andaram nos caminhos de Davi, né, seguiram aquilo que era correto aos olhos do Senhor, e outros não andaram no caminho de Davi, que se desviaram do caminho do Senhor, mas ainda assim, meus irmãos, perceberemos que o salmista ele entende que o rei soberano sobre os reis da terra, inclusive sobre os reis de Israel, é o próprio Deus, porque no fim das contas, quem é o rei de Israel verdadeiro
é o próprio Deus. Aqueles outros são representantes desse reinado, desse reino, que é o reino de Deus, tá? Agora em diante vamos ver o que é que ele vai trazendo aqui no verso 5. Com o teu auxílio, veja só, ele reforça a ideia que já disse. Com o teu auxílio, teu é o de Deus, vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Está aqui claro. É pelo teu poder, Senhor, não é pela nossa força. E aí ele vai continuar dizendo: não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Mais uma vez, assim como em coro já foi cantado, né, que não devemos confiar no povo, também não devemos confiar individualmente em nós mesmos. Né? A gente precisa confiar em Deus, e ele está deixando isso claro, que a confiança dele de vitória, da vitória que ele concederia a Jacó, não é uma confiança nas habilidades do próprio salmista, nem do povo dele. Ele resgata no verso 7 a ideia coletiva, comunitária, ao dizer: pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Ainda recapitula, né, aquilo que aconteceu ao passado. Só que ele vai trazer novamente Deus à baila, né? Ele vai trazer novamente o motivo de tudo isso ter acontecido e dessa vitória ter acontecido e de Deus ter estabelecido o povo ali naquele lugar. Ele vai dizer assim, no verso 8: em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Isso é importante, meus irmãos. Vejam só. Até agora, se você perceber bem, ele está falando de todos os feitos de Deus em favor do seu povo, dando vitória ao seu povo. Ou seja, é um contexto de vitórias, é um contexto de conquistas, é um contexto em que o salmista rememora tudo aquilo que Deus fez por ele. Só que esse contexto não é o contexto atual que ele está vivendo. Ele está trazendo, resgatando tudo aquilo que Deus já fez para que o seu coração se encha de fé, porque no fim das contas é em Deus que eles têm se gloriado, não neles próprios. E no fim das contas, eles para sempre vão louvar o nome do Senhor. Não apenas nessas circunstâncias que são favoráveis. E aí ele é como que uma licença para o lamento que ele vai trazer, sabe? É como que uma licença para as queixas que virão em seguida, porque ele vai dizer assim: agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. É como se ele dissesse assim: agora, nesse contexto que vivemos, tu não estás à nossa frente nos dando a vitória. Temos, pelo contrário, sido lançados fora, espalhados. É como nesse sentido, é como se um exército batendo de frente para o outro, espalhando outro exército que parte em fuga, que sai em fuga. É esse o contexto que ele está trazendo. Expor a vergonha é a vergonha da derrota, tá? Da derrota, de ser subjugado por uma outra nação inimiga. E aí ele reforça que não sai o Senhor. Por quê? Porque se o Senhor tivesse à nossa frente, essa é a compreensão do salmista, nos garantindo essa vitória aconteceria. E aí ele continua a dizer no verso 10: tu não fazes bater em retirada, tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por despojo. Aí justifica aquilo que ele falou anteriormente, né? Ou seja, aquilo que está acontecendo com eles está acontecendo por autorização de Deus. Porque eles entendem que é Deus que é o soberano. Deus é o rei e ele domina e governa sobre todas as coisas. De forma que, se isso está acontecendo a nós, de alguma maneira Deus tem permitido que isso aconteça. Ele não tem feito que... Ele tem feito com que o próprio exército de Israel bata em retirada, fuga, se espalhe, com medo do inimigo. E não só isso, ele tem feito com que o inimigo se aposse dele
e o carregue como despojo de guerra, né? Como prêmio de guerra. Carregue os próprios israelitas, entendeu? E aí entra já alguma coisa sobre o servo sofredor de Isaías 53. Diz assim: entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações. Reforça aquilo dessa diáspora, né? Mas também reforça a ideia da nação de Israel como sendo a ovelha que foi entregue para a corte, que foi entregue para ser humilhada na mão dos seus exatores. Olha que coisa interessante, né, meu irmão, minha irmã? Esse contexto aí parece nos falar diretamente a respeito daquilo que aconteceu com Israel, colocando Israel como sendo essa ovelha, o próprio Israel, o próprio povo de Deus, como sendo essa ovelha de corte na mão dos seus tosqueadores. E aí ele diz uma outra coisa aqui que é bem forte, meus irmãos. Observem aí o que está no verso 12. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. É como se ele dissesse assim, que Deus está vendendo o povo a preço de banana. Até apesar que banana hoje nem sempre é tão barata assim, né? Mas Deus está vendendo o povo a um preço de coisas sem valor, né? Não, não tendo lucro. É como se a sensação que o salmista está sentindo é que Deus não parece estar mais valorizando aquele povo que outrora ele estabeleceu ali naquele lugar, o seu povo, né? Aí ele diz assim: tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Diz no verso 14: pões-nos por ditado entre as nações, alvo de maneio de cabeça entre os povos. Isso é muito interessante, meus irmãos. Ele está dizendo assim, ó, a nossa situação é uma situação vexatória. As pessoas zombam da gente diante da nossa condição atual. Meneiam a cabeça, fazem um gesto depreciativo, sabe? Como olhasse assim e fizesse um gesto depreciativo. E naquela época, naquele contexto, isso tinha um peso muito grande. Era uma zombaria. Era uma zombaria. Mas ele não só percebe isso assim no contexto do povo. Ele diz sobre si. Ele diz assim, vejam só. A minha ignomínia, no verso 15, está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Nos salmos anteriores, a gente viu que o salmista chegava a falar alguma coisa também nesse contexto, né? Dizendo que as pessoas perguntavam: onde está o teu Deus? Só que eles chegavam a blasfemar do nome do Senhor, Deus de Israel, por conta que eles estavam numa situação de vexame, e essa situação reforçava para aquelas nações inimigas que haviam se apossado do povo de que o Deus daquele povo não tinha força, não tinha poder algum de libertá-los. Essa era a mentalidade do povo daquela época. As guerras eram celebradas em cultos, no caso do contexto pagão, em cultos a deuses pagãos, porque eles entendiam que era aquele deus pagão que havia dado a vitória, entendeu? E isso provocava na mente do escritor, do salmo, do salmista, um senso de blasfêmia, uma consciência de que esses povos estavam blasfemando o nome do Senhor, estavam sendo cobertos de afronta, seja no plano coletivo, ele comunitário, ele percebia isso, mas também individualmente. É muito difícil, né, meus irmãos, quando a gente passa por uma determinada situação na nossa vida em que a gente percebe que as pessoas à nossa volta que não conhecem a Deus se sentem em uma posição superior à nossa
e por eles estarem numa posição superior, pelo menos aparentemente a nossa, eles passam a nos tratar de maneira a humilhar-nos diante deles. E às vezes a gente ora a Deus, Senhor, porque tem se permitido que eu vivencie essa situação, esse contexto, né? Misericórdia de mim, a gente diz, né? E no verso 17, ele traz uma constatação, ele retoma, né? Que o rei deles, o soberano deles, está presente dando vitória. Ele retoma a ideia de que eles não se gloriariam em outro que não fosse o próprio Deus, que louvariam a Deus perpetuamente. Mas ele retoma isso dizendo o seguinte: tudo isso nos sobreveio. Estamos sofrendo. Entretanto, não nos esquecemos de ti. Nem fomos infiéis à tua aliança. Ou seja, aquela situação difícil não estava fomentando neles a idolatria. Porque ser infiel à aliança é se voltar contra Deus e adorar outros deuses no contexto do sacerdote, sabe? E os sacerdotes não se submeteram a isso. Não foram adorar outros deuses achando que os deuses pagãos estavam dando a vitória a eles. Não, eles sabiam que na verdade era o próprio Deus deles que havia permitido a derrota deles. E eles continuaram louvando a Deus. E eles continuaram se mantendo fiéis na sua adoração, a despeito da situação adversa que eles estavam enfrentando. Meus irmãos, a gente precisa avaliar isso também na nossa vida. Será que nós, muitas vezes, assim, ao enfrentarmos situações adversas, nós nos colocamos como pessoas que murmuram contra Deus? Nos colocamos como pessoas que não reconhecem que, mesmo naquela situação adversa, Deus está presente e trabalha na nossa vida? Será que a gente também não age de uma maneira assim em alguns momentos? É bom a gente avaliar, porque no caso do salmista ele disse que ele não, de modo algum, essa situação adversa que eles viviam afetou a aliança que eles tinham com Deus, fez com que eles se desviassem do caminho de Deus para adorar outros ídolos, para adorar outros deuses falsos, né? Ídolos. Eles não fizeram isso. E aí ele reforça no verso 18: não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos. Ele diz isso no versículo 18. Mas ele diz isso para justificar uma queixa, no versículo 19. Para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Ele está dizendo diante de Deus: Senhor, eu sei que esse não é o motivo de estarmos nessa situação. Eu sei que esse não é o motivo de estarmos no sofrimento, não é que tenhamos abandonado a nossa relação contigo, abandonado a nossa vida de adoração a ti. Não, não fizemos isso, de forma alguma. Então por que, Senhor? É a pergunta. Por quê? Porque, mesmo não tendo feito coisas que eram desonrosas no quesito da adoração, tu nos mantens assim, nessa situação. Os chacais viviam ali em regiões desérticas, né? Atracavam em bando, pegavam a presa e dilaceravam a presa. Era assim que eles se sentiam, dilacerados, envolvidos na sombra da morte. Em qualquer momento, eles seriam assassinados, pelo menos é o que ele dá a entender aqui. E aí ele reforça mais uma vez a queixa no verso 20, dizendo assim: se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria Deus atinado, ele que conhece os segredos dos corações? Ele está falando assim: Senhor, se fosse o caso de a gente ter realmente se desviado dos teus caminhos, se entregado à idolatria, ter apostatado da fé, o Senhor não saberia disso?
O Senhor não teria essa consciência? O Senhor não sonda os nossos corações? Não sabe o que se passa dentro em nós? É isso que ele está dizendo aqui. E ele diz assim, mas, olha, meus irmãos, prestem bem atenção nesse verso 20. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mais uma vez, né? O salmista traz a noção do povo de Israel, ao ser capturado por uma nação inimiga, como ovelhas nas mãos daqueles que abateriam essas ovelhas no matadouro. Ele traz essa questão aqui. E aí no verso 23 ele diz assim, desperta, porque dorme, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Verso 24, por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Esse é o lamento. Ele chegou agora onde ele queria, né? Senhor, por que o Senhor tem feito pouco caso do que tem acontecido conosco? É isso que o salmista está dizendo aqui. Senhor, será que tu dormisse e esquecesse de guardar o teu povo? Só que em outro salmo vai dizer que o guarda de Israel não dormita, né? Mas é uma queixa, é um lamento. É a sensação que o salmista está sentindo diante daquela situação vexatória, diante daquela situação de opressão que ele tem vivido e de miséria. Às vezes, meus irmãos, a gente perde bons momentos de lamentação diante de Deus porque a gente fica se lamentando a outras pessoas. Essa é a verdade. Poderíamos gastar mais tempo também fazendo lamentações em oração. Lógico, quando estivermos vivendo de fato uma situação difícil, um contexto difícil, numa situação que exige de nós algo que a gente já não tem mais condições de fazer. Situações críticas, né, que a gente enfrenta ao longo da nossa vida. Mas poderíamos usar muito mais esse recurso do salmista, né, de ir diante de Deus e perguntar, Senhor, esqueceste de mim? Por acaso o Senhor está dormindo? O Senhor sabe que eu estou sofrendo, o Senhor sabe que eu estou passando por um momento difícil. Por favor, Senhor, vem e me socorre. Não nos rejeite, Senhor, para sempre. Que essa rejeição seja só por um momento. Porque eu sei, Senhor, que no momento em que Tu vieres ao nosso encontro e pelejares contra os nossos inimigos, nós alcançaremos vitória, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus de Israel. É isso que o salmista está trazendo aqui. E aí ele traz o lamento final aqui, né? O que justifica esse lamento, na verdade? Ele diz assim, pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso coração como que pegado ao chão. Não é um abatimento qualquer, né, meus irmãos? Não é mimimi, tá? Não é mimimi. É uma situação de muito sofrimento. E eu fiquei pensando, sabe, meus irmãos? Essas pessoas que foram sequestradas pelo Hamas, que estão agora na mão desses terroristas, pessoas inescrupulosas, pessoas que podem fazer qualquer coisa a essas pessoas que estão ali sendo cativas. O que é que essas pessoas não devem dizer, né? O que é que elas não devem pensar? Que a coisa vai ficar pior, né? Elas devem desejar até a morte, muitas delas, diante de tamanha opressão. O salmista está dizendo que a situação deles é muito difícil, a alma está pegada ao pó. Ele percebe a fragilidade todo momento. O próprio corpo dele está pegado no chão. É como se ele estivesse na sarjeta. Entendeu? É uma situação de muita humilhação, de muita dificuldade.
E aí ele termina com uma palavra que é uma palavra de ânimo e de confiança no amor inabalável de Deus. Ele diz assim: levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Levanta, Senhor, vem nos socorrer, vem nos salvar, vem nos resgatar por amor da tua benignidade. Eu oro, meus irmãos, do fundo do meu coração, que Deus haja em favor dessas pessoas que estão nas mãos desses terroristas do Hamas, para que elas possam ser resgatadas, né? Eu oro. Mas quando eu leio esse salmo, tem algo também mais profundo nele. Ele traz também as características messiânicas que foram atribuídas futuramente por Isaías, né, ao Messias, que seria como uma ovelha muda na mão dos seus tosqueadores, que não abriria a boca, que levaria sobre si os pecados do seu povo, que pelas suas pisaduras seríamos sarados, que através dele, daquilo que ele fez, muitos seriam salvos, resgatados pelo poder de Deus. E ele está falando ali do Messias e está explicado isso no Novo Testamento, que esse Messias é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo, meus irmãos, como um judeu, nascido numa família de israelitas. Viveu dentro desse contexto religioso. Ele cresceu. Ele foi o representante desse povo vindo para a terra, se revelando a eles, mas eles, por conta da religiosidade de alguns dos religiosos, não conseguiam enxergar, não conseguiram perceber que Jesus Cristo era o Messias. E Jesus foi entregue na mão dos seus inimigos. E eles o esbofetearam, fizeram com que Jesus, que não tinha nenhum pecado, sofresse as vergonhas de todos os níveis. Ele foi entregue nas mãos dos romanos, ele sofreu as agruras, chicoteadas em seus lombos, em suas costas. Ele foi obrigado a carregar sobre ele o patíbulo da cruz até o Monte Caveira. E ele foi ali suspenso naquela cruz farpada, rude, e o seu corpo foi erguido ali naquele lugar ao lado de dois criminosos. E aquilo ali era feito para a vergonha pública mesmo. E Jesus Cristo, diante de tudo isso, orou a Deus, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo estava ali, meus irmãos, morrendo a nossa morte. Jesus Cristo estava ali se entregando em sacrifício pelos nossos pecados. Jesus Cristo estava ali cumprindo um propósito eterno que leva em conta o amor inabalável de Deus. Ele disse a Nicodemos: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus se levantou para nos socorrer. Deus se levantou para nos resgatar, enviando Jesus Cristo para a nossa salvação. E essa é a maior prova de amor que nós podemos ter. A prova do inabalável amor de Deus.
Que Deus, meus irmãos, nos abençoe, que Deus nos dê uma noite de paz. Vamos fazer uma oração. Santo Deus, sabemos que vivemos num mundo, Senhor, em que há contextos de guerra, há contextos amplos, assim, de povos e nações que vivem, Senhor, odiando-se uns aos outros. Sabemos que também temos as nossas lutas particulares e algumas delas são bem difíceis, Senhor, de enfrentar. Mas sabemos, Senhor, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sejam os dias de vitória e triunfo em que celebramos, Senhor, em ação de graças, tudo aquilo que Tu tens feito e operado por nós. Seja naqueles dias difíceis, Senhor, em que nos lamentamos diante de Ti, rogando a Tua divina intervenção sobre a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, para que sempre percebamos que Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus de Israel, Tu és o Deus que dá vitória ao Teu povo, para que de contínuo, Senhor, possamos glorificar o Teu nome, Te louvar, porque sabemos que Tu conheces cada um de nós, sabe as nossas limitações e dificuldades, conheces o nosso coração. Se há algum irmão, Senhor, enfrentando uma dificuldade tamanha que ele se sente, Senhor, humilhado diante dessa situação, humilhada diante dessa situação, Tu possas estender as Tuas mãos santas, dando vitória, Senhor. Mas embora, Senhor, vivamos essas situações, reconhecemos que a maior vitória já foi nos concedida por meio de Jesus Cristo, garantindo-nos a vida eterna. Ele, como ovelha muda, na mão dos seus tosqueadores, não abriu a boca e se ofereceu em sacrifício em favor dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser justificados, para que nós pudéssemos viver um relacionamento pactual contigo por meio do sangue de Jesus. Essa é a nossa oração aqui em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe vocês e até a próxima.